também tem responsabilidade. É bom chegar em casa e com saúde, né? Depois de um dia de trabalho, e ter aí a sua família e seus animais de estimação aí para lhe receber, você com saúde. Pode passar. Agora o exercício de imaginação. Esse DDS é um breve exercício de imaginação. Imagine se você for acidentado ou provocar um acidente. Teríamos as consequências diretas e indiretas. Primeiro, além de você sofrer lesões, podendo até falecer, morrer, né? Causar danos e prejuízos, e conforme o tipo de acidente, seus colegas também poderão ser acidentados, né? Que às vezes a pessoa, num descuido, não está através da falta de atenção de quem está ali conduzindo algo, transportando ou subindo em alguma plataforma ou qualquer coisa do tipo, né? Pode passar. Segundo, são acionadas várias pessoas para o atendimento do acidentado, causando isto perda de tempo e prejuízo. Claro que a pessoa não vai ficar lá no chão, ali a míngua, né? Conforme a gente fala. Tem que ter socorro, mas só a gente calcular o prejuízo e a perda de tempo e o prejuízo que você vai causar, você aí não tendo a responsabilidade de fazer as coisas com segurança. Pode passar. A rotina da família é modificada para o atendimento do acidentado. E também começam as despesas que não estavam planejadas, arrebentando com o orçamento doméstico, né? Aí a preocupação com a família, e o texto aí não deixe que um acidente estrague o futuro deles. Ponha segurança em tudo que fizer. Então a rotina da família é modificada. Em vez de você chegar em casa, ter a sua família ali feliz com você, a pessoa vai estar acidentado e os transtornos, despesas vão aumentar, que a pessoa muitas das vezes não consegue ter outro recurso financeiro, às vezes demora muito para receber, e aí vai ter todo um transtorno. Então é melhor evitar tudo isso trabalhando com responsabilidade. Caso você não morra no acidente, eu sei que é um pouco duro falar isso, mas fique inutilizado para o trabalho, poderá ver toda a estrutura à sua volta desmoronar e deixará de ser uma pessoa de bem com a vida, né? Caso a pessoa não venha a falecer no acidente, vai ficar inutilizado. Que é uma pessoa inutilizada, uma pessoa que está ali com um problema sério, que não consegue mais trabalhar, que vai depender, enfim. Então é melhor viver de bem com a vida e procurar fazer as coisas com responsabilidade consigo e com as outras pessoas, para que a gente possa evitar aí acidentes e incidentes, né? Pode passar. Este exercício de imaginação é triste, mas é para que você saiba que um acidente modifica tudo a que você está acostumado e também envolve outras pessoas, né? Conforme eu falei aí, que não é somente a pessoa que provocou, ela pode também estar envolvendo outras pessoas direta e indiretamente, afetando os demais. Pode passar. No seu serviço, saiba executá-lo corretamente. Distinga os riscos a que está exposto e tome as medidas preventivas necessárias. Somente a pessoa que está trabalhando ali, ela sabe os riscos que ela está exposta, e ela consegue tomar as medidas preventivas, né? Se precisar de ajuda, entre em contato com o técnico de segurança da empresa ou algum cipeiro, né, que esteja ali de plantão, a fim de que as providências possam ser solicitadas, acompanhadas e resolvidas, né? A gente tem um processo aí. A pessoa vai solicitar ter esse acompanhamento e a resolução daquele problema, que não pode ficar a pessoa trabalhando, sabendo que tem aquele risco, que está correndo um risco, e continuar fazendo da forma que está. É preciso ter responsabilidade consigo e com as outras pessoas. Pode passar. Na prevenção de acidentes, você é parte do problema ou parte da solução?
Defina-se. É uma pergunta aí que eu deixo no final para memorização aí, pensamento de todos. Tenham todos uma boa noite e boa aula aí. Obrigado. Valeu, professor. Valeu, Eliezer, muito bom. Antes de falar alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa para o Eliezer? Quer fazer algum comentário, uma pergunta? Professor, tá meio frio aí, o pessoal não tá aquecido, né? Não tá não, professor. Não, só o conhecimento geral e conhecimento de causas, até pessoas que eu conheço que acabou ficando, né? Eu passei, só contando rápido aqui, eu passei um problema que não foi acidente de trabalho. Eu precisei uma época fazer uma cirurgia e o INSS estava em greve, teve todo um transtorno. Aí na época eu fiquei pensando, e uma pessoa que se acidentou, que tinha que esperar o INSS voltar de greve, que não tinha um sustento, enfim. Olha o transtorno que essa pessoa passou. Então, baseado em um conhecimento geral que eu coloquei esse contexto, né? Essa fala. Oh, muito bom, Eliezer. Vou só destacar aí o primeiro slide aí que você já trouxe, né? Que todos nós somos responsáveis pela segurança, né? Então, isso é fundamental, né? Então, se você chegar lá na empresa, né, e perguntar quem é o responsável pela segurança, né? E as pessoas responderem que é o pessoal de segurança, que é o SESMIT, que é o SESMIT mais a CIPA, né? Aí você sabe que ali, né, o desenvolvimento de segurança, a cultura de segurança está bem fraquinha, né? Então, ou seja, ali você já sabe que você tem um longo caminho, né? Então, ou seja, nessa primeira pergunta aí que vocês, né, se vocês chegarem na empresa de vocês amanhã, né, e perguntar quem que é o responsável pela segurança das pessoas aqui, né? Se a pessoa não responder que é ela mesma, né, que da minha segurança cuido eu, né, e enfim, né, porque realmente aí a gente precisa melhorar bastante. Pode falar, Elisa. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma cultura assim, que o pessoal só tomava cuidado quando o técnico de segurança estava chegando próximo do local. Até mesmo vários líderes, na época, o pessoal tomava de conta dos setores. Quando o técnico de segurança dava as costas, o pessoal fazia de qualquer forma, sem segurança, não, pode fazer de qualquer jeito. Aí quando ele vinha, aí tinha que mudar tudo, todo o sistema. Aí fiquei imaginando, eu falei, meu, de quem era para dar o exemplo, eram os líderes, né, para o pessoal seguir, acabava fazendo tudo ao contrário. E isso em vários lugares, né, porque eles falam que o técnico atrapalha, porque tem que fazer mais segurança e tal, só que é pro bem de todos, né?
Exatamente, é para o bem de todos, né? E é um pouquinho disso mesmo, viu, Elé? Então, ou seja, né, se o pessoal, né, responde que é o pessoal de segurança, é o pessoal da CIP, ou a pessoa só faz segurança quando vê o profissional de segurança, poxa, aí a gente já sabe que ali com certeza o número de acidente é alto, né? Você tem vários descumprimentos ali de normas, né? Por quê? Porque é, precisa trabalhar bastante a questão de segurança nesses ambientes, né? Então, assim, o pessoal ainda não acordou, né? Vamos dizer assim, para a segurança, não despertou, né, para questões de segurança e que ele também é o principal responsável, né? Então, poxa, é horrível, né? Quando a gente está numa organização e as pessoas só fazem segurança porque te viu, né? Então, ou seja, é muito ruim. Então, né, você sabe que o nível ali de segurança é bem baixo, né? A cultura de segurança que a gente chama hoje, né? A palavrinha aí que todo mundo gosta de falar, né? É bem baixo, né? Então, ou seja, tem um trabalho árduo aí, né? Quando você tem um público ainda que está com essa mentalidade, né? Não tem problema, pessoal. A gente vai encontrar, né? A gente vai encontrar a empresa aí, né? Que o nível de segurança, né? A cultura de segurança é bem básico, né? Algumas aí já um pouco mais avançada, mais intermediário, e algumas aí 100% avançada, né? E isso faz parte aí do crescimento mesmo de segurança, né? Da cultura de segurança, né? E se a gente está numa organização que tá fraco, a gente precisa melhorar. Que está intermediário, vamos melhorar também. E o que está bom, poxa, o que mais dá para a gente fazer, né? Porque sempre tem algo aí para a gente melhorar, ainda mais em segurança. Muito bom, Eliezer. E também falando um pouquinho aí sobre acidente, né? Então, poxa, o acidente ele traz, né, não só a perda de tempo, como você Boa trouxe aí noite, para nós. professor. Boa noite. Não só a Desculpa perda aí o de atraso tempo, aí, tá difícil de tranquilo, entrar. tranquilo, Luiz. Não só a perda de tempo aí, né, como você comentou, né, e a perda de tempo né, a perda de tempo é a perda aí né, de você voltar para o trabalho, né, quando a gente fala perda de tempo, é os dias afastados mesmo, né, são os dias perdidos, né, então a NR4 fala um pouquinho sobre isso, né, então são os dias aí perdidos ou até os dias debitados numa fatalidade, né, então, ou seja, a gente realmente precisa aí, né, cuidar da nossa segurança e cuidar da segurança de quem está à nossa volta, ao entorno, próximo também. E segurança é em todos os locais, né? Seja no trabalho, seja no transporte público, seja na tua casa, chega em momentos, né? Pode ser em momentos de lazer, né? Então, seja segurança sempre para que a gente possa evitar acidentes. Muito bom, Eliezer. Quer falar mais alguma coisa? Tá com a mãozinha aí levantada? Fica à vontade aí, Eliezer. Não, professor, tô tranquilo. Valeu. Beleza. Mais alguém, pessoal? Então, então acho que podemos prosseguir, né, professor? Sim, podemos sim. Podemos sim. Bom, então vamos lá. Vou projetar aqui, pessoal, só um segundinho. Bom, vamos lá. Acho que vocês já estão vendo aí, né? Então, antes da gente iniciar os trabalhos com o mapa de risco, né, pessoal? A gente estava vendo esse tema, tá? Então a gente já passou por isso, a gente passou aqui pelos 4 princípios, né, básicos de atuação, né, de HST. Vimos aí a fase de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Né? Falamos aí da ACGH, entramos lá na NR9, entramos na NR15, né? Falamos aí onde mostra, né, na ausência, né, das normas nacionais, a gente precisa, né, adotar aí a CGH, né, com seus parâmetros. Falamos de toxicidade, né, toxicologia, dose letal, concentração letal. Falamos bastante aqui sobre frequência de exposição. Falamos bastante aqui sobre tempo de exposição, frequência, né? Falamos sobre o indivíduo, falamos sobre a susceptibilidade de cada um, né? Os cuidados que a gente precisa ter aqui, principalmente com os químicos, né? Falamos aqui das vias de absorção
né, do organismo, aliás, com que os agentes químicos, né, podem aí, entrar no organismo, falamos da respiratória, cutânea e digestiva, falamos aí dos tipos de intoxicações, né, falamos aí dos agentes, né, ainda em toxicologia, né, dos riscos químicos, e falamos aí dos tóxicos, irritantes, asfixiantes, narcóticos, sistêmicos e outros, e a gente vai começar aqui. Então, só para rever aqui rapidamente. Bom, e aí entrando aqui, pessoal, né, a gente já vê uma imagem aqui, né, então olha só, né, então imagine vocês chegando lá na empresa, né, e aí o que a gente precisa fazer? Fazer uma avaliação de risco aqui, né, então, ou seja, faço uma pergunta aí para vocês, pessoal, né, o que vocês estão vendo aí, o que dá para a gente melhorar aí nesse ambiente? A primeira coisa que a primeira é nem o EPI, a roupa toda. Ele não tem um uniforme adequado para isso. Certo. O que mais aí, pessoal? Muito bom. Nem luva, nem capacete. A máscara é aquelas bem simples que você inala mais pó do que protege. Certo. O que mais aí, pessoal? Muito bom esses comentários aí, né, que vocês fizeram, né? Até mesmo a própria organização e limpeza, né? A gente sabe que um local sujo, desorganizado, bagunçado, aí também é inimigo número 1 de segurança, né? Essas observações que vocês fizeram sobre, né, a ausência de EPI, né? A gente só vê ele com uma máscara, então a gente vê ele ali com um relógio ali, né? Dá para ver ali, acho que é uma pulseira, um relógio, alguma coisa assim. A foto não está muito boa, mas acho que dá para perceber, né? Como vocês comentaram aí, né? Na verdade, ele só tem a máscara, né? E que outra sugestão a gente poderia colocar aí, pessoal, para tentar melhorar esse ambiente? Certo, muito bom. Né, com certeza aí, ó, falta treinamento, né? A gente vê que não tem os EPCs adequados, né? Aliás, não tem EPC, a gente vê lá no fundo, né? Algumas janelas parecem abertas ou vidro quebrado, não dá para saber pela foto, né? Mas a gente, né, precisaria, quando a gente fala lá dos agentes químicos, né, pessoal, e das avaliações químicas, e quando a gente falou lá, né, do limite de tolerância, nível de ação e etc., é justamente isso, né, da gente poder fazer o quê? Uma análise química aqui no ambiente de trabalho, né, para quê? Para saber a concentração desses particulados aí, dessas poeiras aí, né, dispersas aí no ambiente, para saber, né, o quanto que elas estão presentes, não só isso, mas até mesmo saber a origem, né, desse material, dessas partículas, do que ele está trabalhando aí, para saber se não é perigoso para a saúde, se é, que nem tá falando ali, ó, partículas, né, que são irritantes, né, alergênicos, né, então, ou seja, que tipo de risco ainda pode oferecer, tá? Então, ou seja, sempre quando vocês entrar no ambiente de trabalho, é observar o que está errado, mas não só o que está errado, mas, poxa, o que eu preciso fazer, o que dá para a gente fazer primeiro para tentar minimizar, né? E aí vamos estudar aí alguma coisa melhor aí para tentar eliminar aí essa condição de trabalho. Muito bom. Professor, Pois não? essa análise química seria feita através da medição, Seria através da medição. um aparelho multigás? Não. Multigás não. Seria um outro tipo de aparelho, né? Seria um outro tipo de aparelho, tá? Seria um aparelho que vai o quê? Ele vai ficar próximo ali da via respiratória ali do trabalhador, tá?
vai ter um dispositivozinho ali com uma membrana ali dentro, e esse dispositivo ele vai capturar todo o material particulado aí que está no ambiente, né? Então ele vai capturar ali, né? Então, né, ele vai capturou, a gente precisa mandar para análise para saber o quanto, né, que esse material está presente aí, né, no ambiente. Então, quantas partes por milhão, né? Então, se a gente vai ter que identificar primeiro, né, o tipo de risco aí, né? O agente, tal, e etc. Depois fazer a análise, né? Quando sair o resultado, né, vai sair o resultado certinho, com o nome, tudo bonitinho, né, com as partes por milhão, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente vai fazer a comparação, né, com a NR15 ou, na ausência da NR15, da própria ACGH, né? E aí vai sair se está dentro ou fora do limite de tolerância. Muito bom. E aí alguns riscos, né, que podem ser aí desencadeados, né, fatores aí que podem ajudar ou acelerar aí, né, os riscos aqui para a saúde do trabalhador. Né? Então, o que pode acelerar aqui, desencadear, né, alguma coisa que de repente ele não tem, né, que pode acelerar, por exemplo, até a gente pode pegar o COVID, né? Infelizmente aí a gente tem pessoas próximas, né, que até perderam a vida, né, por causa disso. Se não fosse do Covid, né, talvez a pessoa estaria aqui, né? Então, ou seja, né, então o que pode aí acelerar, né? Alguns fatores aí que podem desencadear aí alguma doença, né, em saúde para o trabalhador. Então, olha só, de novo a palavrinha aparecendo aqui, ó, tempo de exposição. Isso é fundamental, pessoal. Então, aqui, ó, né, vocês estão aqui, né? Chegaram lá no ambiente, né? Primeira pergunta que vocês têm que fazer aqui também, apesar de olhar todo o cenário aqui, é falar: você faz isso todos os dias? Você, não faço todos os dias, tá? Ou faço todos os dias, né? Todos os dias, 8 horas por dia? Não, 10 horas por dia? Não, 1 hora por dia, tá? Então a gente precisa saber, porque o tempo de exposição aqui é importante, né? Até mesmo saber se o indivíduo tem alguma, né, alguma particularidade, né, em relação a algum tipo de material, né? Então isso é importante também. Olha só, concentração e intensidade. Essa concentração e intensidade a gente vai saber com o resultado do teste, né? Então eu vou saber a concentração, né, desse material particulado no ambiente só com teste, tá? Então, né, a olho nu, né, não dá para a gente saber, né? A gente pode até ver, né, a gente pode até sentir, mas você não sabe, né, a concentração ideal ali, né, seja do gás, seja do vapor, seja da neblina, seja dos fumos metálicos, seja da poeira, dos gases, né? Não dá para a gente saber. A gente pode até ver, né? A gente pode até sentir, tá? Mas a gente só vai ter certeza da concentração mediante aí a uma análise mesmo química, né? Que vai quantificar a concentração daquele contaminante no ambiente. A forma como a gente está exposto, né? Acabei de falar, gases, fumos, né? Gases, fumos, neblinas, poeiras, névoas, gases e assim por diante. O que pode ajudar ali, né? A manutenção de máquinas e equipamentos, sinalização, treinamento, né? Fazer com que a pessoa conheça os riscos, né? A gente viu ali falta de equipamento, né? E, né, as normas ali sendo totalmente ignoradas. Classificação, né, dos riscos, a gente, né, vem vendo isso o tempo todo, vocês acabaram de apresentar aí os trabalhos, agente físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Físico representado na cor verde, o químico na cor vermelha, biológico na cor marrom, ergonômico na cor amarela e de acidentes na cor azul. Né? Então vocês identificaram, né, os ambientes aí, fizeram as avaliações junto com os cipeiros, tal, e etc., e através, né, da classificação identificaram lá no mapa de risco, de acordo com cada setor, a intensidade, né, a concentração, né? Então olha só, a gente está vendo aqui de forma diferente, né? A intensidade, a concentração dos materiais presentes no ambiente do trabalho, o que pode prejudicar a saúde do trabalhador, né? Então aqui tem outras informações, algumas informações parecidas, né? Só que de uma forma um pouco diferente. E aí o ponto importante também, e esse tipo de informação ele vai também no PPRA ou no PGT, né? O que vai acontecer? Então, se você tem lá, por exemplo, o agente físico, né? Conceitos ali, concentração, então a gente está usando aqui por exemplo, para o ruído, né? Barulho ou som indesejado produzidos por máquinas, equipamentos ou processos.
né? Então, alguns efeitos aí para a saúde, né? Para a audição ali auditiva, né? Sensação de zumbido, surdez temporária, ruptura de tímpano, surdez, tal. Então, ou seja, posso ter algumas consequências, né? Se eu tiver aí, dependendo da minha susceptibilidade, dependendo da intensidade e concentração desse ruído, né? Ele pode aí trazer efeitos para a saúde, né? E aí eu posso ter problemas na comunicação, né? Eu posso ter baixa concentração, eu fico desconfortável porque eu tenho um zumbido, eu tenho um incômodo aqui na minha saúde auditiva, né? Pode provocar aí cansaço, nervosismo e diminuição também da produtividade. Então, ou seja, né? Além de trazer, né, danos para a saúde do trabalhador, impacta na vida dele como um todo, né? Então, o problema de comunicação não é só no trabalho, é na vida social, é com todo mundo, né? Também, né, acaba o quê? Baixando o nível de concentração, de atenção. Isso aí pode até, né, provocar acidentes, aí também levar à provocação de acidentes, né? E aí a pessoa acaba ficando aí nervosa aí também, irritada. Imagine, você fala com uma pessoa que tem ali uma perda auditiva, né? Você fala num tom, teoricamente, né, num tom de voz que eu falo normal, como a gente acaba conversando, a gente acaba falando, e às vezes a pessoa não escuta bem, né, ela pergunta, o que você falou? Você está dizendo o quê, tal, etc. Aí você olha e fala, poxa, será que a pessoa está tirando uma com a minha cara? Será que está acontecendo alguma coisa? Né? Aí você repete, depois você não repete mais, aí a pessoa fica nervosa, você também fica... Então, ou seja, olha só o problema que pode causar aí, né, para a própria pessoa. Então, não é só no trabalho, né? É bom lembrar disso. Outros efeitos aí para o organismo, né, do ruído, olha só, pressão arterial, ansiedade, intenção, insônias, né, entre outros pontos. E aqui um ponto importante aqui, né, se vocês tiverem aí a área médica, enfermeiro lá do trabalho, médico do trabalho, tá, ou não, né, na hora que vocês forem fazer aí o programa de prevenção de riscos ambientais, ou PGT, né, colocar, então quando você identificou lá o agente, o risco, né, risco físico, o agente lá, o ruído, né, um exemplo, 90 decibéis, poxa, o que ele pode levar, né, de quais são os danos que ele pode causar, surdez, tudo isso que a gente acabou de ver aqui, né, então, cansaço, surdez, tal, ruptura do tímpano, dependendo lá, né, ele pode provocar aí problemas na comunicação, conforto, e pode dar todas essas, né, efeitos aqui para o organismo também. Então, algumas dessas informações, elas vão estar contidas também aí no PPRA ou no PGT lá, tá? Então, faz parte isso aí também, até mesmo para o médico poder elaborar o PCMSO. Mas quando ele olha ali, né, para todos os agentes ali, né, os riscos físicos, químicos e biológicos, quando ele olha para todos estes, né, e ele olha a intensidade, porque ele vai pegar o programa de segurança, ele já vai ali, né, teoricamente, descrever, né, quais são os exames por setor, né? Quais são os exames por setor, exames admissionais, exames periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho, demissional e assim por diante, tá? Ações, né, também dentro, né, do risco físico, né, também é um problema, né, são oscilações aí, tremores, balanços, movimentos vibratórios, trepidações produzidas por máquinas e equipamentos. Então, de repente você tem uma máquina e um equipamento lá, onde o trabalhador ele tem um contato ali com os membros superiores ali diretamente, né, isso pode ter aí, né, algumas consequências também, dependendo do tempo de exposição que ele está, a intensidade com que isso vibra aí também, né, existe uma NHO hoje, né, uma norma de higiene ocupacional que trata sobre vibrações aí de membros inferiores e do corpo todo, né? Então, ou seja, a gente precisa consultar também e fazer aí os nossos relatórios, né, de acordo com essa NHO da própria Fundacentro, tá? E aí, ou seja, não é somente as vibrações ali que está presente ali ou que a pessoa acaba tendo contato ali direto ou indireto ali com os membros superiores, né? Então, de repente, o trabalhador ele pode estar numa plataforma, né? E aí essa plataforma ela tem aí uma certa vibração, ele vai ter uma vibração aí de corpo inteiro, isso também pode provocar aí danos para a saúde dele, tá? Então, ou seja, a gente precisa também analisar. Um ponto importante, né? Isso traz aí consequências aí também, né, para a vida dele, né, de um modo geral,
como dores lombares, tal, lesões aí nos órgãos internos, né, dependendo, lógico, do tempo de concentração e da intensidade dessas vibrações aí também, até mesmo problema de coluna, e para quem já tem, né, pode ser aí um agravante, tá? E aí, né, falando aqui ainda da questão de vibração, um ponto que ajuda bastante, pessoal, às vezes uma manutenção preventiva, né, você já consegue aí liquidar bastante situação. Você consegue melhorar muita coisa aí com, né, manutenção preventiva. E aí, qual que é o nosso papel? É verificar com a manutenção, com a engenharia, né, qual que é o plano de manutenção, por que a máquina ou aquele equipamento tem essa vibração, é normal, não é normal, o que fala o manual, tá? A gente tem que perguntar tudo isso e questionar, porque às vezes, né, a gente começou a aula falando de um DDS sobre cultura de segurança, e às vezes você está lá numa empresa onde a gente precisa, lógico, produzir, a gente precisa fazer, entregar os produtos, aí os materiais, tal, e etc., mas com segurança, né, com saúde, tá? E às vezes você tem lá, poxa, produção, e a máquina não para nunca, e aí, poxa, né, você não sabe por que você tem tanto afastamento de trabalho, né, você não sabe por que você tem tanta queixa, por que você tem tanto absenteísmo, né, então precisa analisar, precisa investigar, tá bom? Pressões anormais, né, temperaturas extremas, né, temperaturas extremas, tanto para baixo como para cima, né, a gente tem também dentro da NR15 um anexo que fala sobre isso, né, sobre calor e sobre frio também, né, então tem que tomar cuidado também, porque, né, grandes temperaturas, altas temperaturas e baixas temperaturas aí também, né, podem provocar aí, né, problemas e agravos aí para a saúde, né? Então, desde o calor intenso como um frio intenso, e frio intenso não é frio intenso não, tá, pessoal? Vamos pegar esse frio que está agora aí, por exemplo, né? Então, é uma temperatura positiva, não sei quantos graus está agora, mas, né, acredito aí que deve estar, talvez, sei lá, 12 graus aí, não sei, né? 16? 16. Né? Então, ou seja, 16 graus é uma temperatura positiva, né? Então, olha só, 16 graus e, né, tem gente que sente um pouquinho de mais frio, outros um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, né? A gente está falando de 16 graus positivo, né? Então, ou seja, não estamos falando de um frio intenso, né? Não estamos falando aí de abaixo de zero, né? Que é congelado já, né? Então, e aí tem uma norma específica, que é a NR29, que trata sobre o frio, né, que trata sobre aí, né, baixas temperaturas, né, e aí dentro da NR29 também tem uma classificação do IBGE por região. Então, por exemplo, uma temperatura que é considerada frio, que não é considerada frio aqui na região sudeste, lá na região norte e nordeste é frio, tá? E aí entra como insalubridade. E às vezes você tem lá 15 graus, né, e você precisa, e aí 15 graus aqui, né, principalmente imagina para a região sul, né? Pô, 15 graus lá, o pessoal tá andando lá de camiseta regata, né? Então, ou seja, essa temperatura aqui, né? 15, 16 graus, né? Então, ou seja, só que essa temperatura lá no norte e nordeste é outra pegada. Então, ou seja, é um frio e aí tem toda, né, essa dinâmica aí também, essa verificação, não só da NR15, mas também com a NR19. Ou, 19 não, 29. Pressões anormais, tá? Então, pressões anormais, né? São pressões que os trabalhadores aí ficam expostos para realizar as suas atividades abaixo do nível do mar. Então, geralmente é os mergulhadores aí, né? Ou pessoas aí que acabam trabalhando em tubulações, né? Acabam fazendo algumas atividades aí. Tem um anexo aí específico aí da própria NR15, né? Que fala sobre isso. E aí um risco maior aqui, né? Quando a gente, né, vocês veem aí os mergulhadores aí a tantos metros aí abaixo aí do nível do mar, né, ou fazendo alguma atividade aí próximo, né, das plataformas, o cara tá, né, em alto mar ali ou no mar ali, né, fazendo alguma atividade, algum reparo, alguma tarefa, construindo, né, existe o quê? Existe uma subida desses profissionais, né, gradualmente, vamos dizer assim, né, por quê? Porque se ele subir direto, pode provocar aí danos para a saúde, pode ter aí uma embolia, e aí o cara pode falecer, né, em a óbito, e aí não tem o que fazer, tá? Então, também para quem trabalha nessas condições, tem um risco aí bastante considerado.
Radiações ionizantes e não ionizantes, né? Todos esses fatores aqui, pessoal, que a gente está vendo agora, né, constam e também na NR15, né? Todas elas fazem parte de um anexo da NR15, né, que tem 14 anexos. Né? Então, radiações ionizantes, né, energia produzida por materiais artificiais ou naturais, que afetam gravemente o organismo humano. Né? Então, alguns exemplos ali. Né? Então, ou seja, poxa, se eu tenho aí presença, né, de radiações, né, eu preciso também identificar, preciso controlar, né, eu preciso garantir aí a segurança, preciso garantir os EPIs, porque o agravo e as consequências para a saúde aí, né, pode ser aí, como a gente está vendo aqui, ó, né, bastante gravíssimos, né? Então, ou seja, é uma atenção e cuidado especial. Radiações não ionizantes, energia eletromagnética, né, encontrada em diversas formas. Então, radiação infravermelho, ultravioleta, né, também chamada de calor radiante, né, bastante comum nas indústrias e siderúrgicas, né, encontradas em solda elétrica, fusão, né, de metais, né, fundição de metais, calor radiante do sol, onde você tem atividades de fundição, derretimento de metais, tal, e etc. Então, você pode ter aí também, né, esse risco, esse tipo de radiação. Ainda na radiação não ionizante, radiação a laser, né, encontrada nas atividades de levantamento topográfico, tal, medicinais e comunicações, né, micro-ondas, né, bastante utilizados aí nas comunicações, sendo produzidas aí em instalações de radar e rádios transmissores. Né, que também pode provocar aí, né, consequências aí, danos aí, agravos à saúde do trabalhador aí bastante severos, né, então, principalmente a alteração do sistema nervoso central. Dos agentes químicos, né, ou das substâncias químicas aí, né, são os agentes ambientais causadores de potenciais de doenças profissionais, devido a sua ação química, né, no organismo do trabalhador. Né? Então, a gente vem falando, vocês falaram bastante também sobre esses pontos, os químicos aí a gente pode encontrar no ambiente, né, de trabalho, no setor, na área, né, em formato ali de gases, né, de poeiras, né, partículas sólidas em suspensão do ar, foi a primeira imagem lá que nós vimos, né, então, ou seja, derivado de algumas atividades, né, a gente pode encontrar aí os fumos metálicos, né, geralmente aí, né, do processo aí de solda, né, do processo aí de fundição, né, de processos aí de trabalho a quente, né, névoas, né, então também aí névoas, aí, então você tem uma atividade, por exemplo, aí de pintura, de spray, processo de lubrificação, né, e também dependendo do particulado, do tamanho do particulado, né, vai ser classificado ali como névoas ali também, então isso também dependendo, né, do tipo de névoa, né, pode ter aí substâncias aí que podem trazer consequências para a saúde, não só as névoas, né, pessoal, mas voltando aqui, né, fumos metálicos, a poeira, né, os gases, certo? Né, a neblina também, né, então, ou seja, pela condensação, né, de gás ou vapor, né, pela dispersão de líquido por formação de espuma ou ainda, né, da otimização. Então, ou seja, você também pode ter ali uma neblina com uma neblina química, né, e aí o que a gente sempre fala, a gente precisa identificar, né, as atividades, o que as pessoas estão trabalhando e executando aquela atividade. Poxa, se eu estou sentindo o odor, né, se eu estou sentindo o odor, ou se mesmo até o gosto mesmo, né, de alguma atividade que está sendo processada, né, a gente precisa avaliar, né, e a gente precisa sempre levar em consideração, olhar o que tem, né, de dispositivos de segurança de proteção coletiva, né, quais são as medidas de controle existentes, se o trabalhador ele conhece todos os riscos, ou seja, se ele tem treinamento, né, se ele está com os EPIs adequados de acordo com o risco da atividade, que é um outro ponto importante, né, que vocês devem sempre considerar. Então, será que o trabalhador está com os EPIs adequados, de acordo com o risco da atividade? Que às vezes o cara sai do setor A para o setor B, sai de uma atividade ali para outra, só que a outra ele vai fazer rapidinho, né, o chefe ali pediu, mandou ele fazer uma outra atividade, né, mas é temporária,
ele vai lá, acaba fazendo atividade, às vezes ele está sem o equipamento de proteção adequado, ou não conhece os riscos da atividade, não foi treinado. Então, a gente sempre precisa olhar isso, tá? Sempre precisa olhar isso. E aí, a gente tem os vapores também, né? E aí, ou seja, pessoal, aqui também, né, para os químicos aqui, né, para os gases, poeiras, fumos, névoas, neblina, vapores, a gente precisa sempre fazer a pergunta lá, né? Você trabalha aqui nessa situação, nesse ambiente, né, por quanto tempo? É constante? Essa atividade, né, que emite aqui esse vapor, esse gás, essa neblina, essa névoa, né, ela é realizada sempre? Né? Teoricamente, você já vai conhecer, né, porque você trabalha lá, você conhece a operação, você conhece a produção, tá? Mas às vezes pode acontecer ali de algum novo risco, né, de algum novo cenário. A gente precisa estar atento, né? A gente precisa estar atento aí, né, saber ouvir, sentir aí, né, ver, ouvir e sentir um pouquinho lá de aula de primeiros socorros, né, uma análise primária ali do risco, né, então, ou seja, né, você ver, ouvir, né, e até sentir ali e fazer essas perguntas aí referente ao trabalhador e sempre, pessoal, analisar se ele está aí com as medidas, né, de controles adequadas. E aí outros, né, químicos aqui, ou compostos aqui de forma geral, que podem englobar aí também, né, os riscos, né, e podem provocar aí danos também. Vias de penetração, vias de penetração, as consequências, né, então, poxa, né, independente lá, né, da situação, você pode ter aí problemas graves, né, então, a gente está olhando aqui direto, aqui um desenho, aqui uma imagem aqui com, né, pessoa inalando e indo direto ali para os pulmões, né, e a gente pode ter problemas aí na via respiratória, né, o contato também através da via cutânea, né, ou seja, contato com a pele, né, contato com a pele, com a boca, com os olhos, né, então, ou seja, né, também pode ser aí, né, uma fonte de entrada do organismo, né, então absorção pela pele, e a digestiva, né, a intoxicação ela pode ser acidental ou ela pode ser até, né, provocada mesmo, né, ela pode ser até intencional, né, de repente a pessoa não quer mais ficar aqui, quer, né, como diz aí o ditado aí, né, e sair dessa, né, para uma melhor aí, né, não sei se é melhor, né, mas enfim, né, então pode acontecer também, tá? Então tem que ficar bastante atento. E, né, para todos esses tipos de risco, né, dependendo aí, do produto químico, aqui está falando de produto químico já, né, então já muda um pouquinho, tá? A gente sempre precisa avaliar a questão de uma medida de controle, né, que é do chuveiro, né, e do lava-óleos, né? Então, chuveiro de emergência e lava-óleos também, né? Então, ou seja, para evitar aí qualquer tipo de maiores consequências aí no organismo humano. Agentes biológicos, poxa, acho que, né, a gente vem sofrendo isso, o mundo, né, agora vem sofrendo isso, né, infelizmente, né, através desse vírus, tá? Então, ou seja, no ambiente de trabalho também, né, a gente pode ter, principalmente aí, né, para quem trabalha na área da saúde, está muito mais exposto, né, e dependendo da atividade, a gente pode ter aí a presença aí, né, desses principais agentes aí, biológicos, e é preciso identificar, né, e aí a partir do momento que você identifica, você também precisa colocar no PPRA e principalmente, né, analisar aqui as medidas de controle, né, para que a pessoa esteja realmente protegida, porque tem, né, as coisas aqui não dá para a gente ver. Algumas consequências, né, então percebam aí que as consequências aí também são, né, gravíssimas, né, quando o trabalhador está exposto a esse tipo, né, de risco. Outros agentes causadores, né, de males, né, mas não são considerados como risco ambiental, que vocês viram e apresentaram também, né, o risco ergonômico, o agente ergonômico, né, ergonomia, né, então, ou seja, principalmente agora também, né, para quem tem uma atividade home office, para quem, né, tem uma atividade parecida, né, precisa aí também fazer as avaliações ergonômicas, né, mas, né, eu costumo chamar
atenção para o risco ergonômico, pessoal, para a operação, certo? Porque o risco ergonômico aí para a área administrativa, ele é muito simples de ser resolvido, né? É você ter um apoio ali, você ter um apoio de teclado, você ter um apoio de mouse, se você usa o notebook ali, né, você ter um suporte para o notebook, você ajustar a altura, se você tem um desktop, ajustar a altura, né, você ter uma cadeira ali com pelo menos 3 regulagens para ajustar a altura do assento, a altura do braço, né, encosto de costa, tal, da sua coluna para ficar adequado, né, então, ou seja, a altura da sua bancada, né, ou da mesa ali também adequada, pronto, você resolveu a situação, o problema do risco ergonômico, tá? Agora, eu sempre chamo a atenção para o risco ergonômico da operação, né? Então, poxa, quantas vezes o cara ele faz aquela atividade, qual que é a distância que ele percorre, né? Quanto pesa, né, a caixa, quanto pesa a peça, quantas vezes ele faz aquilo por dia, por hora, tal, etc. Né? E o que que a gente tem, né, para minimizar isso, ou o que que dá para a gente fazer para melhorar isso, né? Essa medida. E às vezes é até mesmo melhorar o processo. Né? Às vezes é até mesmo melhorar o processo. Vou dar um exemplo meu aqui, né? Então a gente produzia algumas garrafas de 1,250 litros, tá? Com um packzinho lá, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma caixa, né? Mas de plástico, né? Com 12, tá? Poxa, tem gente que consegue, tem gente que não consegue, né? Mas aí vamos avaliar, né? Então vamos avaliar, vamos verificar, né? E aí você tem 12, né? Com 1,2 litros ml, pesa bastante, fica bastante pesado, né? Então a produção, a máquina, o equipamento, a máquina de embalar, a máquina de, né? O forno onde tem para fazer um agrupamento melhor, né? Enfim, tudo isso foi mexido, né? E aí de 12 passou para 9. Eu falo, pô, professor, mas só de 12 para 9, né? Quando você coloca isso num pallet, quando você coloca isso individual, quando você coloca isso num caminhão, né? Você tem aí uma redução gigantesca, né? Eu falei aí de pessoa, falei de processo e falei até mesmo no pós aí, né? Então, ou seja, você tem uma redução gigantesca. Então, você está saindo aí de 12, né? Você está diminuindo aí 3, né? No mínimo aí que está diminuindo para quase aí 4 quilos aí a menos. Então, isso faz muita diferença, né? Então, ou seja, você acaba melhorando aí a condição, né, de muita gente. Então, ou seja, né, e garantindo aí melhoria aí também, tá? Então, eu sempre falo, pessoal, é olhar para o processo produtivo, a questão de ergonomia, né? Que escritório não tem segredo, né? Não tem segredo, mas o processo ali industrial, onde você tem operação, esse é o ponto aí onde mais a gente precisa trabalhar, né? E aplicar as técnicas aí para saber se é uma atividade pesada, moderada, né? Se o cara trabalha em pé, se ele trabalha agachado, se ele trabalha deitado, enfim, certo? Então, ou seja, é avaliar, né, o posto de trabalho e as atividades que são executadas, né, envolvendo peça, maquinário, equipamento, todo o processo. Consequências para a saúde, né, do trabalhador aí também, né, do risco ergonômico aí, pode ter algumas consequências aí bem severas aí também, né, porque você sai do trabalho, você fica até um período ali descansando, mas, né, a partir do momento que você já começa, né, aquilo né, por dias e dias, meses e meses, anos e anos, tá, isso pode trazer aí problemas aí também bastante sérios aí, tá, e a gente precisa olhar para todo esse ponto. E o risco de acidente, o próprio nome já fala, né, pessoal? Então, o que pode, né, imagine vocês chegando, aquela primeira foto, né, vocês chegando, identificando o que aqui pode causar acidente, tá? O layout está adequado, está inadequado, a máquina e equipamento tem proteção, não tem proteção, tem sinalização, não tem sinalização, tem local onde o trabalhador ele consegue colocar parte da mão dele, né? As ferramentas que ele usa, manual, né, estão adequadas, né, estão em boas condições, são apropriadas, a iluminação está baixa, não tem, está fraca, está em excesso, né?
A parte elétrica, né? Como que ela está? Tem fiação exposta? Não tem, né? Está adequada? A máquina e o equipamento tem aterramento? Não tem, né? Eu tenho risco aqui de incêndio, de explosão, tá? Tem presença aqui de animais peçonhentos. Então, ou seja, né, o armazenamento, a disposição aqui, a possibilidade de acontecer, de ter acidente, né? E outras situações de risco. Então, ou seja, tudo que pode provocar acidente, a gente precisa identificar e depois correr atrás para saber se tem, se não tem, se está adequado, se não está, analisar, olhar, observar, né, e se for o caso, até mesmo retirar do local de trabalho. Outro ponto aqui, né, para acidente, né, então, poxa, pensando aí na situação aí de produto químico tóxico, né, poxa, precisa usar esse, dá para trocar, dá para substituir, né? Dá para mudar o processo, dá para enclausurar, dá para ventilar, né? Então, ou seja, dá para arrumar, dá para organizar, tá? Controle ainda aqui, né? Equipamento de proteção, limite de tolerância, vacinação, controle médico, né? Então, são as medidas aí de controle, né, que a gente pode levar aí para minimizar ou para eliminar aí, né, os agravos para a saúde do trabalhador. Tudo bem aqui, pessoal? Professor Cláudio Honor, algum comentário? Opa, não, professor. Opa. Não, estou acompanhando aqui. Firme e forte. Bom, acho que é isso então, né? Né, professor? Importantíssimo aí essa reforço em relação aos agentes ocupacionais, né? O professor fez a divisão aí, entender que é comum no início da nossa carreira, como estudante, a gente confundir aí o que possa ser um agente de acidente, um agente físico, né? Então é uma coisa extremamente normal, eu falo extremamente porque dá para confundir mesmo. Então a gente vem reforçando essas informações, esse enquadramento que o professor Eduardo fez, né? Bom, muito bom, professor. Então, né, vou mostrar aqui uma atividade aqui, né, que tem a ver com o trabalho que vocês fizeram e com, né, um pouquinho que a gente vem falando aí também. Vou estar disponibilizando aqui no chat aqui de vocês, pessoal, né, essa atividade aqui para vocês fazerem com calma, né, dá para fazer até semana que vem. Quem quiser começar a fazer hoje já pode fazer, tá? Mas vamos aqui olhar aqui o que tem nela, tá? Nome completo. Comente sobre os 4 princípios de atuação de HST, tá? Qual a diferença entre toxicidade e concentração letal? É a terceira, né? Quais são as principais vias de absorção dos agentes químicos no organismo? A 5, escolha a alternativa correta, né? Quais são os riscos ocupacionais? Só tem uma alternativa correta. A 6, né, escolha as alternativas corretas. Então, aqui já é múltipla escolha, né? Quais são os fatores desencadeantes de doenças ou danos à saúde, né, do trabalhador? Então, tem ali, né, algumas alternativas ali. A 7, coloque verdadeiro ou falso referente às cores que se relacionam com os riscos ambientais. Então, colocar verdadeiro ou falso. Tá? Então, o verde, né? Risco para a saúde? Verdadeiro. Então, ok, verdadeiro. E assim por diante. A 8, cite 3 consequências que o ruído pode trazer para a saúde do trabalhador. A 9, assinale a alternativa correta. Quantos anexos possui a NR15? A 10, qual a diferença entre radiações ionizantes e não ionizantes? A 11, coloque verdadeiro ou falso. Né? De que forma podemos encontrar os agentes químicos no ambiente de trabalho? Tá? Então tem, né, por exemplo, gases, né? Acho que é verdadeiro, põe verdadeiro. Acho que é falso, e assim por diante, igual o exercício anterior. E a 12 e última, né, o que trata os anexos 11, 12 e 13 da NR15. Tudo bem, pessoal? Ok?
Sim. Só um minutinho. Ok, professor. Eu vou disponibilizar ali no chatzinho aqui. Só um segundo. Professor, Pois não. você manda as respostas para mim no PV, por favor. Ah, pode deixar. A gente faz igual. Peraí, gente, cadê o chat aqui? Exato. Não tem que considerar, né? A gente é diferente um do outro, né? A gente acabou de ver, né? Cada um tem a sua, né? Tem a sua aí particularidade, né? Tem a sua predisposição ou não, né? Para, né? E aí, poxa, né? Você pode ser sensível a uma determinada substância, outra pessoa não, né? Tem gente que, né? É sensível à poeira, né? Tem gente que é sensível a, por exemplo, tem muita gente que é sensível, o cara, por exemplo, a pessoa vai numa outra casa e a pessoa tem gato, por exemplo, a pessoa fala, poxa, a pessoa começa a espirrar, começa, não é? A pessoa começa a passar mal, a pessoa, enfim, tá? Então, ou seja, é isso, tá? É bem isso mesmo. Esse material de hoje aqui, pessoal, já está lá no link lá de vocês também, tá bom? Então ele já está lá disponível lá também, tá como HST Industrial, tá? Que dá para vocês utilizarem aí também. Tá na sala 2A lá, HST. Então, conforme a gente vai fechando, a gente vai disponibilizando lá, tá bom? Pessoal, a atividade de agora, tá? Para vocês aí começarem a fazer o questionário aqui pelo Forms, tá? Então fiquem à vontade aí para estarem fazendo. Eu, professor Claudiano, a gente vai estar por aqui, tá? Se vocês quiserem já ir fazendo, podem ir fazendo, não precisa estar logado, podem deslogar, tá? E a atividade fica disponível aí até semana que vem, até o dia 20, tá bom, pessoal? Professor, Boa noite. Não, boa noite não. Pera aí, pessoal. Só um minutinho, professor. Desculpa. Opa, desculpa aí, professor. Ô, pessoal, a gente precisa finalizar aí os mapas de risco, então eu precisaria que vocês... nós não cobramos até então porque muitos grupos falaram que ia fazer uma revisão, né? A gente precisava dessa apresentação, dos slides que vocês passaram, tá? É possível vocês entregarem para a gente aí na próxima aula? Para a gente fazer um compilado e apresentar um resultado aí para vocês? Pode ser? Eu já entreguei, professor. Tá, não, é que alguns falaram, professor, pode corrigir, fazer melhor, né? Então, sem problemas, tá? Mas podemos fechar para quem não entregou aí a próxima aula aí na segunda-feira, na terça-feira? Pode ser?
Ô, professor, é aqueles que nós fizemos uma apresentação semana passada? Isso mesmo. Você lembra, né, Luiz? Teve alguns grupos, não sei se vocês prestaram, professor, posso fazer de novo? Posso arrumar? Posso, entendeu? Posso corrigir? Sem problemas, pode sim. Aí a gente faz um compilado aí, faz uma apresentação geral aí dos nossos resultados obtidos aí. Se eu não me engano, acho que o último grupo a apresentar foi o meu, não foi, professor? Parece que sim. Okay. Professor? Legal. Oi? Eu mandei pro... Eu tenho, na verdade, uma pergunta. Não tem muito a ver com o tema da aula de hoje, mas ficou essa dúvida sobre a CIPA. Por exemplo, uma empresa que tem 4.000 funcionários, como é que você faz uma CIPA com 4.000 funcionários? Como é que você... Vanessa, eu estou entendendo que você está falando que são funcionários próprios, né? Eu acho que isso aí não tem dúvida. A gente saber aí os funcionários que estão na folha de pagamento, né? Isso. Essa apresentação da CIPA, como reforço, eu queria fazer já no compilado já do mapa de risco. A gente vai tirar as dúvidas de como montar a CIPA lá e o SESBIT, tá? Mas o que você está falando, todo o processo você quer, né? Pegar 4.000 funcionários, ir lá na NR, ver qual o grupo que compõe, quantos titulares, quantos suplentes, isso, né? Não é só essa parte, né? Porque eu já entendo um pouquinho dessa parte aí, professor. Assim, eu fiquei mais confusa na questão, tipo, da votação, sabe? Muitos votos, assim, a demanda, sabe? A quantidade de pessoas mesmo. Como é que a gente gerencia tudo isso? Entendi. Professor, o que a Vanessa está argumentando é que o pessoal da sala já teve no primeiro módulo, né? Certo. A gente consegue fazer uma apresentação rápida, né, professor, para os alunos aí, só uma revisão, né? Consegue? Opa! Né? Oh. Podemos fazer assim, Vanessa, porque eu acho que tem outros alunos nessa condição, e os mesmos alunos que tiveram o processo eleitoral no primeiro módulo, é uma revisãozinha, tá, pessoal? Uma coisa bem objetiva, que todo mundo entenda, e a gente disponibiliza o material para vocês. Podemos fazer assim, Vanessa? Com certeza, professor. Agradeço muito, muito mesmo. Obrigada. Ótimo, ótimo. Então, aí vocês passando esse material para a gente faz aí um compilado, faz um resumão aí, tanto de SESB quanto de CIPA, faz mais um reforço aí na questão de riscos ocupacionais. Eu acho que o mapa de risco em si, eu acho que não há mais dúvidas, né, nos detalhes lá, e são detalhes que são passíveis aí de notificação do Ministério do Trabalho, aquelas situações que o professor colocou, data, nome da gestão, então tem que identificar tudo direitinho, né? E o exercício de vocês estarem identificando, independente de tudo isso, mapear os riscos, mas vindo dos empregados, super importante isso. Não é só isso, aí depois tem a visão técnica, né, do SESBIT, e aí vai dar continuidade aí no trabalho. No exercício que nós passamos, nós colocamos algumas situações de avaliação quantitativa, por exemplo, decibéis, ppm, né, partículas por milhão, né, professor, decibéis. A gente está medindo tudo isso, tá, gente? Conforme vocês vão aí se capacitando com as informações, inclusive com a aula de hoje, aí nas próximas aulas daqui para frente a gente vai falar um pouquinho mais de ppm, de decibéis, tá? Aí a Vanessa citou hoje um equipamento que faz medição e tem outros, né? Então tudo isso já está previsto a gente passar em higiene, tá bom? Fiquem tranquilos. É isso, professor. Oh, fechou então, mestre. Eu acho que então é deixar o pessoal aí à vontade aí para fazer atividade aí, se quiserem fazendo, né? Tem tempo e a gente fica por aqui. Se alguém precisar de alguma coisa, né? A gente tá por aqui.
não precisa ficar logado, né? Não tem necessidade. Né, a gente consegue baixar a lista aqui tranquilo. E, né, para que eles possam trabalhar aí já nessa atividadezinha de hoje. Excelente. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, turma. professor. Boa Obrigada. Ó, noite. beleza, professora não, pô. Olha aí, professor. Opa, Professores, plural. Não, o Bruno colocou, beleza, professora? Essa foi boa. Menos 1 ponto para cada professor. Você tá com -2, viu, Bruno? Aí sim, Opa! professor. Beleza, boa noite, Bruno. Um abraço. então, Nilson, se for risco de acidente, como você comentou, você pode, né? Só que a gente não recomenda, vocês vão aprender lá no terceiro módulo lá, né? Misturar essas coisas, né? Então, quando a gente fala sobre risco de acidente, a gente está falando de avaliação de risco. Então, eu posso colocar isso dentro do PPRA? Posso, mas a gente não recomenda, né? Assim como o risco ergonômico, né? Posso colocar dentro do PPRA? Pode, mas a gente não recomenda. Tanto é que tem normas, né, separadas, né? Então a gente tem NR9, NR15, NR17, né? São normas aí separadas. Então a gente não recomenda de forma alguma, né? Tem gente que faz, tá? Mas a gente não recomenda por experiência mesmo, a gente conhece como que funciona o sistema, como que funciona a questão de fiscalização, de auditoria, e cada coisa no seu devido lugar, sabe? Então é o que a gente acaba sempre orientando aí os alunos aí, né, para estar, professor, mas eu vi lá na empresa tal, que a gente está comentando, né, junto, pode ter? Pode ter. Tá errado? Não, não tá errado, mas não tem a obrigatoriedade. Né? Então, ou seja, eu tenho que ter separado, posso ter, eu tenho que ter separado. Né? Se juntar não fica bom não, viu? Já, com certeza, exato. Isso. Aí, sobre como colocar essas informações lá. Então, ou seja, mesmo que ele colocou lá o alvejante, ele não está errado, não.
tá? Então, ou seja, ele identificou que existe, mas talvez ele não quantificou, né? E não tem problema ele não quantificar, mas ele coloca que ele identificou, né? E aí cabe à empresa, né, de repente ali fazer um estudo mais adequado, fazer uma avaliação mais adequada para saber se aquilo ali é perigoso ou não, tá? Então, quando a gente vai fazer aí por exemplo, um levantamento de riscos ambientais numa empresa, tá? Se de repente você, às vezes até, vou dar um exemplo aqui, vamos pensar nesse caso aí. De repente o cara não tem ali o nome técnico, não tem a ficha certa ali, e ele identificou como alvejante XPTO lá, que ele identificou, que ele viu. Coloca, tá? Coloca. É melhor ter do que não ter. Então, assim, o que a empresa vai fazer depois, né, se ela vai investigar, se ela vai monitorar, se ela vai fazer uma análise química, a gente não sabe. Mas, assim, né, o que a gente orienta é, identificou? Coloca. Coloca, porque se tiver uma fiscalização depois, uma reclamação trabalhista, né? Vai falar assim, poxa, eu estava exposto a esse tipo de risco, aí o cara vai lá ver no PPRA, vai ver não sei aonde, não tem nenhuma informação, né? E aí a pessoa acaba sendo prejudicada, mas, né, pode ser que não identificou, e aí na hora de uma perícia, identifica o produto lá, entendeu? Aí fala assim, pô, como que não identificou, né? Se a gente está vendo aqui o produto agora, né? Olha só, o produto aqui e não está identificado. Poxa, mas eu paguei a empresa XPTO para estar fazendo. Aí perdeu lá a reclamação trabalhista, né? Sabe quem vai pagar a indenização? A empresa que fez o PPRA. E aí, né, Lilson, professor, só fazer um reforço, né? O significado, né, realmente de SESMIT, né? São profissionais especialistas. E cabe a parte do técnico de segurança se especializar mesmo em risco de acidentes, né? Potencial de risco, fatores de risco, né? Ficar olhando toda hora aí, ver na prática como funciona todas as atividades. Teve uma vez aí que eu fui fazer uma ordem de serviço, né? Uma análise preliminar de risco, professor, e na verdade eu fiz isso no escritório. E aí, era a instalação de purificador de água, né? Um trabalho externo que você vai nas residências, no condomínio, mas também você instala purificador de água em empresas. E aí tem todo o processo, tal. Você vai em empresa aí que exige aí a ordem de serviço, análise preliminar de risco, tá? E você faz análise em escritório, Wilson, é que nem a gente está falando, né? E eu nenhum momento me falaram que o pessoal usava Lusoform, né? Que fala, né? Lisoforme. Isso, que limpa, né? O purificador de água, tal. Em nenhum momento falaram. E nós, aparentemente, não, né? Você vai fazer a manutenção do purificador de água e o pessoal adotou o Lusoform aí para limpar o purificador, né? E é um produto até forte, né? E aí, num desses condomínios, uma mulher estava grávida, né? Uma gravidez até de risco, e o técnico lá mandou bala lá no Lusoform, né? Então, e aí a mulher queria fazer boletim de ocorrência, tal, né? Olha só, né? E não constava isso. Então, aquele negócio lá, a gente fazer. E eu já não faço mais isso. Faz muito tempo aconteceu isso. Não, eu quero ver a atividade. Por mais simples que seja, é o meu dever ver na prática como que funciona aquela atividade, até para que eu identifique outros potenciais de risco, né, professor? É mais ou Com menos isso, certeza. né? É super importante, né? Identificou, cabe a gente estudar, correr atrás, a gente não sabe de tudo, né? Como o professor disse, a gente é especialista. Então, poxa, deixa eu estudar, deixa eu correr atrás aqui, deixa eu verificar, deixa eu analisar e passar a informação. Né? O que a gente não pode é omitir mesmo, né?
Principalmente quando a empresa sai da empresa A de consultoria, vai para a empresa B, né? Então, por exemplo, você tem um software lá e a empresa tem outro software lá, né? E aí, né, quase sempre aí dá algumas inconsistências, né? O que é importante é, dentro desse software, não estar as coisas engessadas, né? E dá para você escrever, né? Por exemplo, como o cara colocou lá, né? Porque o que a gente percebe é que tem muita, às vezes tem um software lá que ele é engessado, né? Então a empresa ela já fez já no padrão dela para não haver erro, né? Então a pessoa vai sempre selecionar aqueles tipos de risco ali, né? Mas deve haver, né, um campo, algum local onde você pode colocar uma informação complementar, adicional, né, algum ponto assim para não omitir aquela informação. Ah, legal. Beleza, Nilson. Boa noite. Boa noite. Nada.